Oi, amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente aqui ao nosso ponto de encontro. E hoje vamos tratar um assunto muito comum, principalmente na área da otorrinolaringologia, que é o assunto do zumbido. Você já ouviu, já se incomodou com apito no seu ouvido, com a cigarra e que você sente principalmente esse som incomodar mais no horário da noite? Ou conhece alguém que esteja passando por isso? Então, esse assunto vai ser abordado pela nossa convidada, Lidiane Ferreira, e ela que é uma referência dentro da nossa cidade, e vamos desmistificar, tá certo? Seja bem-vinda, Lidiane. Oi, Michele, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês no Na Prática. Eu sou Lidiane Ferreira, sou otorrinolaringologista e vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre o zumbido, que é um sintoma bastante comum no nosso dia a dia de otorrino e também acredito que de clínicos, geriatras, cardiologistas, neurologistas, um sintoma que acomete mais ou menos 20% da população. Então, por aí você tira que realmente várias pessoas no nosso consultório no dia a dia apresentam esse sintoma. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o zumbido, né? O zumbido seria um som, né, uma percepção de um som que o paciente tem, sendo que esse som ele não existe no exterior. Então, normalmente é um som que o paciente vem dizendo que está ouvindo, mas a gente não escuta. Esse som ele pode ser referido como uma cachoeira, como um apito, uma cigarra dentro do ouvido. Algumas vezes o paciente fala como se fosse um coração pulsando, né, latejando no ouvido. Pode ser que seja direto, constante, o dia inteiro, ou ele pode ser também intermitente, que seria o quê? Aquele zumbido que o paciente acorda de manhã com barulho, durante o dia ele não escuta, e aí às vezes à noite ele volta a ouvir, ou então em alguns momentos ele escuta, passa dias sem escutar esse zumbido e depois por algum momento, por algum motivo ele volta a ouvir, então que a gente chama de zumbido intermitente, tá? E esse zumbido ele pode também ter algumas características, né? Ser recente, né, de início de menos de 6 meses, ser um zumbido já antigo, ser um zumbido que piora com algumas situações. Por exemplo, algumas pessoas têm situações que quando abrem muito a boca, quando travam os dentes, esse zumbido aumenta, ou então quando comem determinados tipos de alimentos, esse zumbido também aumenta. Pode ter relação também com algumas coisas que a gente chama metabólicas, que aí seria uma taxa alterada, né? Se é um paciente diabético que está descompensado, esse zumbido pode aumentar e depois ele pode desaparecer. Então, algumas vezes o zumbido ele pode ser modulado também. Ele pode aparecer por alguns determinados motivos e depois desaparecer. Então, dando uma visão geral, basicamente o zumbido seria isso. Muito esclarecedoras suas explicações. E uma das perguntas, quando eu abri a caixinha, que os seguidores que queriam explorar aqui nessa temática é quais são as causas do zumbido? Então vamos falar um pouquinho sobre as causas do zumbido, né? O que é que causa a percepção desse som pelo paciente. 90% aproximadamente das pessoas que escutam zumbido, elas têm perda auditiva associada, tá? Então a principal causa do zumbido seria realmente pacientes que têm perda auditiva. E por que isso acontece? Geralmente o nosso ouvido, ele é o receptor, né, o órgão auditivo que percebe o som externo. Esse som, ele é transformado em impulso elétrico e vai chegar até o cérebro para que a gente entenda, né, o som. Então, muitas vezes a gente escuta pelo ouvido, mas a gente só percebe o som, a gente só ouve de fato pela questão neurológica, vamos dizer assim, pela questão central. Então, o zumbido, ele pode ser causado em alguma alteração nessa via. Desde alterações na orelha, que a gente chama de orelha interna, a parte mais de dentro do nosso ouvido, até esse caminho para chegar até o cérebro, tá certo? A grande maioria das pessoas que têm perda auditiva, elas têm uma perda auditiva relacionada com a orelha interna. Algumas células que a gente tem que são ciliadas dentro do nosso ouvido, que são esses receptores do som, elas sofrem algum tipo de lesão. Ou pode ser pela idade, ou pode ser pelo uso de alguns medicamentos que a gente sabe que danificam essas células, que a gente chama medicamentos ototóxicos. Pode ser também devido a alterações metabólicas, como, por exemplo, níveis altos de colesterol, níveis altos de glicose, né? Pacientes que são diabéticos descompensados, pacientes que têm doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoides, outras doenças autoimunes. Então, são algumas doenças que podem lesar essas células, ou de forma direta,
ou através de um aporte de nutrientes diminuído, alteração vascular. E aí, com a diminuição da função dessas células, o que acontece é que o nervo auditivo ele continua sendo estimulado, mas por um impulso anômalo, né? Porque essas células elas não estão transmitindo, traduzindo esse som de uma forma adequada. Então, o nosso cérebro ele vai perceber esse som de uma forma errada, que seria o zumbido. Então, o som, quando ele é gerado na nossa cóclea, na nossa orelha interna, ele é gerado de uma forma errada, vamos dizer assim, e o nosso cérebro percebe de uma forma diferente, de uma forma contínua, que seria esse zumbido. Então, a principal causa do zumbido seria exatamente essa alteração nessa tradução do som, do som mecânico para o som impulso elétrico cerebral, ou então alteração mesmo a nível de vascularização, de aporte de nutrientes, a questão metabólica mesmo, tá certo? Mas alguns pacientes não têm perda auditiva, não têm alterações metabólicas e mesmo assim têm zumbido. Então a gente precisa investigar outras causas. E aí entram as causas neurológicas, realmente, pacientes que têm AVC, por exemplo, que têm doenças desmielinizantes, são doenças neurológicas que podem afetar essa parte neuronal do zumbido, da percepção do zumbido, tá? Pacientes também que têm problemas dessa parte aqui muscular, musculatura da cabeça, do pescoço, cintura escapular, às vezes pacientes muito tensos. É bem comum a gente encontrar no consultório pacientes que falam que quando estão muito estressados, eles sentem uma tensão maior aqui e escutam mais o zumbido, eles percebem mais o zumbido. Então, por que isso acontece? A tensão muscular, muitas vezes, vai comprimir os vasos que vão até o cérebro, ou mesmo a musculatura pode repuxar os músculos que estão inseridos nessa região, causando uma tensão maior, e isso pode acabar atrapalhando essa via do som, da transmissão do som, e pode gerar o zumbido. Então, pacientes muito tensos, muito ansiosos, que têm uma tensão muscular, tanto no pescoço como nessa região também mastigatória, a gente precisa investigar se o zumbido ele está associado com essas alterações musculares, certo? A isso a gente chama de zumbido somatosensorial. É o zumbido que ele tem uma geração na parte muscular e não necessariamente na parte auditiva, tá certo? Então, uma outra alteração neurosensorial, somatosensorial, desculpa, é relacionado com pacientes que têm disfunção temporomandibular, que são aquelas alterações na ATM, nessa articulação da mandíbula que faz a gente mastigar, né? Então, pacientes com DTM, que seria disfunção temporomandibular, também podem ter um zumbido, podem ter outros sintomas associados como tontura, e isso também pode ser uma das causas. O que a gente percebe muitas vezes é que o paciente ele pode ser multifatorial, né? O zumbido desse paciente pode ser multifatorial. Nem sempre tem uma causa única. Ele pode ter uma perda auditiva e junto com ela pode ter uma tensão muscular. Então, quando ele está estressado, esse zumbido aumenta ou ele muda. Então, é um paciente que normalmente tem um zumbido tipo cigarra, mas quando ele está muito estressado, esse zumbido muda um pouquinho. Em vez de cigarra, ele vira um apito mais agudo. Então, essas modulações, essas alterações, normalmente estão associadas a mais de um tipo, mais de uma causa de zumbido. Por isso que a gente tem que investigar o paciente como um todo. Além de alterações metabólicas que são muito comuns, que geralmente estão também presentes. Então, na nossa avaliação, a gente tem que pesquisar tudo isso. Então, fica a pergunta, como é feito o diagnóstico do zumbido? Então, falando um pouquinho do diagnóstico, né? Quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, a gente tem que descrever todas essas características que a gente já citou. Então, o tempo de duração, quando surgiu, como surgiu, se surgiu depois de um trauma acústico, né? Às vezes a gente observa que pacientes estouraram a bomba de São João no ouvido, teve aquela surdez temporária e a partir daí começou a ter o zumbido. Ou então quando o paciente vai para uma balada, um som muito alto, e aí no dia seguinte ele fica com aquele zumbido que é transitório, que no dia seguinte dá um pouquinho de zumbido no ouvido, mas depois desaparece. Mas se ele fica se expondo com frequência, acaba que tem uma lesão realmente na cóclea, ele pode ter o zumbido frequente. Então essa questão de como começou realmente é importante, tá certo? Se ele foi começando lentamente ou se já instalou de uma forma mais abrupta. A característica, como eu já falei, se é modulado ou não, se tem relação com outros sintomas, por exemplo, paciente que além do zumbido tem tontura, tem perda auditiva, tem sensação de ouvido cheio, tampado,
Existem algumas doenças otoneurológicas que podem provocar todos esses sintomas. Então, a síndrome de Meniere é uma síndrome muito frequente, principalmente em mulheres de meia idade, e que são uma das causas importantes para serem pesquisadas nos pacientes que têm zumbido associado a esses outros sintomas auditivos e de tontura, tá? Então, a gente precisa investigar a presença de outros sintomas associados, né? Fazer uma anamnese realmente bem detalhada, um paciente que demora no nosso consultório, porque a gente tem que investigar, tem que conversar. Tem que se fazer uma avaliação metabólica, como eu já falei. Então, a gente costuma solicitar exames de sangue de rotina um pouco mais aprofundados, né, para ver se tem alguma alteração com níveis de colesterol, níveis de deficiência de vitaminas, de alguns metais, de zinco, alumínio. Então, tem algumas coisas que a gente pode ver a associação com a presença do zumbido, a gente precisa investigar, tá certo? Pacientes que têm problemas cardiológicos, geralmente a gente pede para o cardiologista avaliar também, saber fazer um Doppler de carótida para ver se não tem trombo, né, se não tem placa, que possa tá levando alguma deficiência de irrigação para a cóclea, tá certo? E o exame principal, vamos dizer assim, que a gente tem que ter na nossa avaliação, seria a audiometria, que é o exame, como eu já falei, que vai detectar a perda auditiva. Como a perda auditiva é a principal causa, né, do zumbido, então a gente tem que investigar se esse paciente tem uma perda auditiva ou não. Então, a audiometria é aquele exame que a gente entra numa cabine, o fonoaudiólogo geralmente que faz, e que vai detectar se você tem uma audição normal ou se tem limiares mais baixos do que a média da população. E, normalmente, o que a gente observa em pacientes com zumbido, eles têm uma perda auditiva, normalmente localizada em algumas frequências, e aí é nesse local que o zumbido é gerado, né? Existe um outro exame chamado acufenometria, que ele vai detectar exatamente qual é o ponto desse zumbido, a frequência e a intensidade desse zumbido. E o que a gente observa é que geralmente o ponto exato que o zumbido está localizado no gráficozinho da audiometria é o ponto que ele tem essa perda auditiva. Então, a audiometria é um dos exames principais, vamos dizer assim, seria o primeiro exame que a gente solicitaria para realmente investigar a presença da perda auditiva, tá certo? Outros exames audiológicos podem também ser solicitados, como autoemissões acústicas, o BERA, né, que é o potencial evoncado, mas eles ficam mais para complementar a investigação, certo? A audiometria, normalmente, a audiometria já dá uma ideia, vamos dizer assim, se o paciente tem uma perda auditiva, e a partir daí a gente vai investigar melhor ou não, tá certo? Outros exames, por exemplo, exames de imagem, às vezes a gente precisa solicitar. Mas também vai depender de cada caso, né? Se o paciente tem um zumbido unilateral, se ele é pulsátil e a gente está suspeitando de alguma malformação arteriovenosa ou de alguma tumoração cerebral, um AVC, alguma coisa assim, a gente pede um exame de imagem, uma ressonância magnética, mas normalmente é a exceção. Os exames básicos geralmente são os exames metabólicos, exames de sangue e audiometria mesmo, tá certo? Sem esquecer da avaliação física, né, da parte muscular, que geralmente o fisioterapeuta quem faz essa avaliação mais aprofundada, então a gente geralmente faz uma avaliação mais completa com a presença do fisioterapeuta também, e ele vai buscar a presença de pontos gatilhos, né, nessa musculatura tanto da face como do pescoço, e se esses pontos gatilhos causam dor e causam modulação do zumbido, para a gente tentar fechar o diagnóstico do zumbido somatosensorial, tá certo?